Olá! A reforma administrativa encaminhada pelo governo Bolsonaro ao Congresso acaba com o regime jurídico único de contratação de servidores públicos e retira da Constituição Federal a estabilidade da maioria dos novos servidores. Essas mudanças podem mesmo reduzir os custos da máquina pública e aumentar a eficácia dos serviços prestados, como diz o governo? Quais as consequências para o Estado e os cidadãos brasileiros da aprovação da proposta? Quem responde a estas e outras perguntas neste Agenda Econômica é o senador Humberto Costa. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço. Senador, então, começando, o governo teve dois grandes argumentos para encaminhar essa proposta de reforma administrativa. Um é de que ela geraria uma redução ao longo de 10 anos, uma redução de 300 bilhões de reais nos custos da máquina pública. Dois é que aumentaria a eficiência do trabalho e a eficácia, ou seja, melhoraria o resultado do trabalho dos servidores. Como é que o senhor avalia esses dois pontos da proposta? Bem, eu entendo que essa proposição não tem o objetivo que seria aguardado, né, ou que deveríamos esperar que acontecesse, que é o de melhorar a qualidade do serviço que é prestado à população. Na verdade, o objetivo dessa reforma é tão somente reduzir o tamanho do Estado, diminuir os gastos com o pagamento com funcionários públicos. E essa própria economia, ela, além de ser algo ilusório, é algo que não vai acontecer no curto prazo, porque essas novas medidas só valerão para os funcionários públicos que forem aprovados ou ingressarem no serviço público a partir da vigência dessa emenda constitucional. Então, os argumentos são argumentos extremamente falhos. E é uma proposta que, na verdade, nos leva de volta ao que era o Brasil antes de 1988. Na época onde o fisiologismo era algo garantido por lei, onde nós tínhamos uma manifestação expressa do patrimonialismo no Estado brasileiro, onde não havia concurso público e onde as pessoas entravam e saíam do serviço público por critérios políticos, o de quem indica ou de quem coloca para fora. Então, essa é uma... Sim, desculpe. A gente vai voltar nessa questão, mas eu queria que o senhor falasse também um pouco. A gente montou um quadro onde mostra exatamente o que essa proposta abrange. A partir dos dados do governo, nós pegamos todos os dados da equipe econômica ao apresentar a proposta e eu vou pedir à nossa diretora, a Bruna, para colocar no ar aí, até para o senhor ver, para o nosso telespectador também acompanhar, que essa proposta ela abrange os servidores federais dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, também os servidores estaduais, distritais e municipais, mas ela não abrange os que estão sendo chamados não servidores, mas os integrantes de poderes, como os juízes, desembargadores e ministros, no caso dos tribunais superiores, os procuradores da República e promotores, os parlamentares das três esferas e os militares, que são um número muito grande. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão. Por que deixar de fora esse grupo que é, na verdade, o grupo que tem os maiores salários? Bom, na verdade, eu entendo que uma boa reforma administrativa ela teria também que eliminar privilégios, dar um tratamento justo a todos os servidores, não é? Ampliar a profissionalização no Estado e defender o próprio Estado. Isso já dá uma demonstração de que a reforma ela preserva muitos privilégios importantes, não somente para integrantes dos poderes, ministros dos três poderes, mas também para funcionários graduados desses poderes. No judiciário, por exemplo, juízes, por exemplo, que têm 60 dias de férias, não estão sendo atingidos por essa proposta de reforma administrativa que vale para os outros. Os militares, que têm uma série de privilégios e benefícios também, estão passando ao largo dessa reforma. Procuradores, juízes. Então, eu entendo que esse primeiro aspecto que deveria ser relevante para uma reforma administrativa não existe. Ele trata
desigualmente, não é, aqueles que, digamos, têm uma função igual, que é a de prestar um serviço de qualidade à população. E nós temos que ter como centro de qualquer reforma isso, melhorar a qualidade do serviço. O que seria o Brasil nessa pandemia se nós não tivéssemos um sistema de saúde como o Sistema Único de Saúde, que tem funcionários públicos em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, que tem a estabilidade, que tem autonomia. Imagine um funcionário que não tivesse estabilidade se recusar a cumprir a ordem do ministro da Saúde de distribuir indiscriminadamente a cloroquina, como aconteceu agora. Seria demitido com base na legislação. Senador, o senhor fala em saúde, o senhor foi ministro da Saúde no governo Lula, o senhor foi secretário de Estado em Pernambuco, em governos anteriores, então o senhor conhece a máquina pública tanto no nível do Estado quanto no nível federal por dentro. A proposta, ela apresenta o fim do regime jurídico único, que é, como o senhor lembrou, uma criação da Constituição de 1988. Eu vou pedir à Bruna para colocar novamente um outro quadro na tela para a gente poder ver juntos e os telespectadores também. E cria, então, ela acaba com o regime jurídico único e cria 5 novas formas de contratação. Um que terá estabilidade, que seriam carreiras de Estado, que o governo vai definir ainda, diz que vai definir quais são. A gente já existem algumas definições, mas o governo vai mandar uma nova definição. E os que não têm estabilidade, que é esse vínculo por prazo indeterminado, vínculo de experiência, vínculo por prazo determinado, cargos de liderança e assessoramento. E não está aqui, mas existe e é grande a terceirização, os trabalhadores terceirizados, que entram exatamente nessa questão que o senhor está falando. Como é que fica, né? Se de repente o senhor, né, alguém aí recebe uma multa de um fiscal, não está feliz com essa multa, tem um poder político importante e demite esse fiscal. Ou alguém divulga um dado que o governo não é favorável, não concorda, essa pessoa pode ser demitida. Como é que o senhor vê essa questão? Eu vejo isso como um grande retrocesso, né? A gente pode pegar exemplos tão atuais, né? Pessoas que foram destituídas de funções de assessoramento ou de chefia porque ousaram cumprir o seu dever. Se essas pessoas tivessem um tipo de vínculo sem estabilidade, elas poderiam também ser efetivamente demitidas do serviço público. Isso, portanto, cria, como já foi dito, não uma burocracia de carreira de Estado, mas uma burocracia de carreira de governos. E o Estado ele existe para a proteção da sociedade, para a defesa da sociedade. Então, isso, na minha opinião, marca um grande retrocesso. E nós vamos voltar, como eu disse, ao que existia antes de 88, especialmente nos municípios. Imagine o que é um prefeito de uma pequena cidade do interior poder admitir e demitir livremente servidores públicos. Nós vamos voltar para aquele período passado, o que inclusive prejudica o próprio funcionamento do Estado, porque quem chega vai criar argumentos, pretextos para demitir todos aqueles que foram objeto de contratação pelo seu antecessor. Então, eu entendo que esse é um outro dado extremamente nocivo que essa reforma administrativa tem. Senador, como é que a gente pode, então, melhorar, de fato, a eficácia? Porque se fala muito na eficiência, mas a eficiência é fazer tudo do jeito que manda o livro, né? A eficácia é aquele serviço que chega para o cidadão mesmo. Como é que a gente melhora, aumenta a eficácia do serviço público e é possível reduzir o custo ou o custo do Estado brasileiro não é desproporcional ao serviço que presta? Bom, em primeiro lugar, não é um custo desproporcional. E muitos estados e municípios também não têm uma realidade como essa. Ao contrário, em muitos deles e em muitas áreas do governo federal, nós temos carência de servidores. Tanto é que a terceirização ela evoluiu meramente da prestação de serviços gerais, até mesmo para assessoramentos de uma complexidade maior. Então, essa é uma primeira questão. Segundo, se nós atingirmos realmente o topo de privilégios que existem em muitas carreiras, nós poderemos não somente ter um sistema mais justo, como poderemos ter uma economia de recursos, se é que esse é o principal
objetivo, né? Além do mais, se nós temos servidores que não cumprem adequadamente com as suas responsabilidades, o que nós temos que ter é a regulamentação de leis que já existem e que permitem um processo de avaliação mais justo, mais regular, que garantem que os critérios de desempenho sejam objetivos e possam ser observados. Então, isso sim, eu acho que tem condição de melhorar a qualidade do que é prestado pelo serviço. Agora, o que é que ocorre? Ocorre que nós estamos diante de um governo que tem uma posição, eu não diria nem liberal, é ultraliberal, acha que o Estado deve ser praticamente eliminado e que todas as suas atividades, exceto algumas que eles chamam de atividades de Estado ou de carreiras de Estado, permaneçam com o setor público. E o fato é que, se isso acontecer, nós vamos ver situações como estamos vendo agora nos Estados Unidos, nessa pandemia, em que não há serviço público na área da saúde, nem servidores, e o país mais rico do planeta é o que pior tem enfrentado essa realidade. Senador, você já falou de alguns pontos, mas eu gostaria de mostrar aqui, até para fixar melhor o que está na proposta, e volto a reafirmar, a gente pegou aqui os dados da proposta do governo, ele fala na questão da demissão, e isso tem sido meio que comemorado na equipe econômica como uma possibilidade, que a demissão por sentença judicial de órgão colegiado antes de transitar em julgado. Isso eu gostaria que o senhor comentasse. E a questão da insuficiência de desempenho. Até onde a gente sabe, já existe a possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho desde a reforma do governo Fernando Henrique em 1998, mas ela não foi regulamentada. Eu queria que o senhor falasse por que o Congresso ainda não regulamentou. A questão das férias de 30 dias, o senhor comentou um pouco aí dos juízes, mas eu gostaria que o senhor colocasse um pouco nesse ponto a ponto aí, uma coisa que eu gostaria que o senhor falasse, que é a questão da aposentadoria como punição. Até onde se sabe, no serviço público, entre os servidores, isso não existe mais. Exatamente. Isso hoje é algo que está restrito aos juízes e procuradores. Eu, inclusive, tive a oportunidade de apresentar e aprovar uma emenda constitucional que acabava com a aposentadoria como pena, não é, para procuradores e para juízes. Foi aprovada no Senado e está na Câmara, não é, desde 2013 aproximadamente, não é votada. Assim como temas como a definição de critérios objetivos de avaliação de desempenho não andam, porque é inegável também que há um corporativismo muito forte. De um lado, você tem um governo que quer destruir as qualidades que essas medidas têm, ou seja, a estabilidade, determinados critérios para a entrada no serviço público, para a saída, enfim, e um grupo de servidores também, uma corporação muito forte que também não quer nenhuma mudança no sentido de alteração do modus de funcionamento que nós temos hoje. Então, por isso, o próprio Congresso Nacional nunca conseguiu avançar nisso. Mas, veja, se o governo tem uma predisposição, uma vontade tão grande e considera que tem uma maioria tão importante que aprove medidas tão negativas, eu diria, por que não pode aprovar medidas mais simples como essas por intermédio de leis ordinárias ou leis complementares? O senhor puxou nessa questão da aprovação de medidas e a questão exatamente do fim da aposentadoria como punição para juízes e promotores. Então, eu vou pedir para a gente colocar um terceiro quadro, que aí a gente está repetindo exatamente o quadro que a equipe econômica apresentou para a imprensa no momento de apresentação, de divulgação da proposta da reforma, que é o quadro dos tempos, né? O governo tem apresentado suas propostas em fases. E a fase 1 seria esse novo regime de vínculos, que foi encaminhado via PEC, a fase 2, né? A aprovação desses projetos que regulamentariam essa PEC, gestão de desempenho, PL de consolidação de cargos e funções e gratificações, as diretrizes das carreiras, essa modernização das formas de trabalho, que não está bem claro do que seria exatamente isso aí, os novos arranjos institucionais, imagino que são aquelas formas de contratação, e os ajustes no Estatuto do Servidor. O senhor mesmo falou que já tem algumas medidas
que que estão para ser aprovadas, principalmente na Câmara. Por que o senhor acha que seria mais, se a gente pensar realmente na melhoria da qualidade do serviço, essa forma que o governo caminhou da PEC é mais interessante do que aprovar primeiro as medidas que já estão no Congresso, ou deveria se aprovar primeiro o que já está no Congresso e depois ver o que não era possível fazer e ser mais pontual? Não, eu acho que o ideal seria nós trabalharmos naquilo que o Congresso já acumulou um mínimo de discussão, coisas que já foram votadas em uma das casas, coisas, inclusive, que já estão prontas para a votação em plenário e, portanto, nós ganharíamos muito tempo e iríamos melhorando a qualidade do serviço público progressivamente, sem uma discussão tão radical, não é? E, ao mesmo tempo, que não oferece, no curto prazo, nenhuma mudança significativa, porque vão valer apenas para os novos servidores públicos. Se nós avaliarmos esse governo, que até o presente momento não tem qualquer previsão de realização de contratações ou de concursos públicos, porque tem atuado para diminuir o tempo inteiro o alcance da atividade do Estado, essa pode ser uma eventualidade de alguns anos lá para frente. Então, por que toda essa pressa? Na verdade, é porque o governo quer dar uma sinalização para o mercado financeiro, quer atuar ideologicamente com um conjunto de visões que, no meu ponto de vista, estão não somente ultrapassadas, mas completamente inadequadas para o momento que nós estamos vivendo hoje. Hoje, no mundo inteiro, nesse período da pandemia e pós-pandemia, se está discutindo um novo papel para o Estado, com uma participação mais efetiva desse Estado na vida do cidadão, inclusive em áreas que são importantes, como a pesquisa, como o estímulo ao crescimento econômico. E aqui no Brasil nós estamos indo na contramão para tirar o pouco que resta de Estado daquilo que é a sua função precípua, que é oferecer um serviço de qualidade para a população. E o mais grave, fazendo com que nós voltemos no tempo ao que havia antes no Brasil, antes de 1988. A gente teve um processo de terceirização, né? E ao longo do tempo, desde 1998, quando o governo Fernando Henrique fez a primeira reforma, de lá para cá vem aumentando muito a terceirização no Estado, a presença de servidores terceirizados no Estado brasileiro em todas as esferas, na União, nos estados e nos municípios. Como é que o senhor avalia de lá até agora? Isso reduziu o custo e melhorou essa eficiência da máquina ou não? Se o senhor pudesse, o senhor reviria essa questão da terceirização ou o senhor acha que ela só precisa de ajustes ou está bem como está? Não, eu acho que a terceirização precisa de mudanças mais profundas, né? Primeiro, é necessário que nós definamos de forma muito clara o que é que pode ser terceirizado. Naturalmente que a realização de serviços mais gerais, mais genéricos, algumas funções, inclusive, que ao longo do tempo elas vão sendo mudadas ou vão sendo extintas, né? Antigamente você tinha contratação de servidor terceirizado para digitação, hoje isso praticamente não existe, para a operação de máquinas de xerox ou coisas assim. Então, nós temos que fazer uma readaptação, porém, algumas atividades que são cruciais, elas devem ser feitas por servidores de Estado, até porque eles acumulam um conhecimento que precisa ser preservado. Então, você admitir terceirização para funções que exigem uma formação, funções que são de uma complexidade maior e que muitas vezes exigem até o papel de direção, isso deveria ser restringido a servidores públicos, né? Então, é necessário realmente que se faça toda uma revisão do que deve ser o serviço terceirizado no setor público federal, estadual e municipal. Senador, na proposta de mudanças, tem um ponto que ele prevê o fim da licença-prêmio, que essa aí, ela já foi extinta na União, não existe mais,
a redução da jornada sem a redução a redução da jornada com a redução de remuneração, né? Ela proíbe que a jornada seja reduzida sem que a remuneração seja reduzida também. E como é que o senhor avalia esse ponto? O governo não poderia mudar a forma de contratação, em lugar de contratar sempre por 40 horas, que é aquela jornada de 8 horas diária com um intervalo, reduzir, fazer contratação de 7 horas ou 6 horas corridas? Isso não poderia dar uma melhoria na qualidade do trabalho? Eu acho que isso é perfeitamente possível de se fazer. Existem determinadas funções que são exercidas num processo de 4 horas por dia ou 20 horas semanais, outras que são 40 horas, há outras de 30 horas, né? E há outras até com intervalos diferenciados. Isso pode ser feito, não vejo por que não aconteça. O que ocorre é o que o governo está querendo é ter uma flexibilidade para, no momento em que ele considera que deve reduzir a folha de pagamentos, ele reduzir a jornada de trabalho e reduzir o pagamento às pessoas. Isso é um desastre para quem tem um emprego e que, de repente, se vê obrigado a reduzir a jornada de trabalho, perder metade do seu salário, ficar ocioso num outro momento e recebendo menos. Hoje, inclusive, o Supremo já tem decisão que proíbe a redução de jornada com redução de salário. Redução de salário, propriamente dito, é proibido também. Então, eu considero que o governo está querendo, na verdade, criar mecanismos por meio dos quais ele possa simplesmente controlar o que ele gasta com servidores públicos, não importando a qualidade do serviço e nem a defesa do Estado, que se faz principalmente pela estabilidade. O senhor vê a possibilidade da proposta ser aprovada ainda esse ano e ser aprovada quando chegou? Não, eu não vejo mais. Eu acho que essa proposta ela deverá ser aprovada. O governo está dentro do Congresso Nacional, não é, conseguindo ter um apoio de parlamentares. Assim foi na reforma da Previdência, reforma trabalhista, embora que muitos que votaram na reforma trabalhista no governo passado sequer conseguiram se eleger. Mas muita gente votou agora na reforma da Previdência, né? E gente já existe dizendo que vai votar na reforma administrativa, até porque ela só vai valer para os futuros servidores públicos. Mas acho muito difícil que agora, no ano de eleição, o governo consiga aprovar na Câmara e no Senado, onde há muitos candidatos disputando a eleição, uma medida como essa que é profundamente nociva e é profundamente impopular. Então, eu não creio, mas eu acredito que, quem sabe, se esse governo conseguir manter-se num nível de popularidade similar ao de hoje, pode ser que ele consiga apoio no Congresso Nacional para aprovar essa medida. Senador Humberto Costa, eu agradeço pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Nós já estamos nas redes sociais, senado.leg.br/TV Senado, que é o site da TV Senado, youtube.com/TV Senado e em todas as redes sociais do Senado Federal. Até a próxima agenda.